Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Aníbal e é um prazer estar hoje aqui. Primeiro, agradecer o convite da Turma do Bem, da qual eu faço parte, e da Colgate, para compartilhar um pouquinho do que eu sei aqui sobre ortodontia. Muito obrigado, para mim é uma honra mesmo poder estar aqui dividindo esse momento aqui com vocês. Eu vou falar sobre ortodontia, mas eu quero falar de uma maneira diferente, não de uma maneira convencional. Por isso o título, Um Olhar Além do Óbvio. Esse sou eu, sou Alexandre Aníbal, sou ortodontista, sou capacitado em odontologia do sono, professor de cursos de especialização em São Paulo, no Mato Grosso do Sul e na Colômbia. Sou proprietário da Alexandre Aníbal Odontologia e consultor científico da Unique System Aligner. E dentista do bem, do qual é uma honra fazer parte. Então, se a gente for ver, falar sobre o que é óbvio na ortodontia, se você der um Google aí, escrever a palavra ortodontia, na hora vão aparecer essas imagens para você. Então, vem ali bracket, fio, boca, dente. Então, hoje, justamente, a gente vai ver a ortodontia de uma outra maneira, de um outro aspecto. E o que me fez pensar muito sobre isso foi justamente esse tempo de pandemia, onde a gente foi obrigado a se isolar, ficar sozinho, a refletir. E eu acho que, por um lado, a gente sempre tenta ver as coisas sempre pelo lado bom, obviamente, da mesma maneira que nos afastou das pessoas, fez a gente se olhar, para dentro, para ver, e voltar àquela história de quando eu me formei, a gente se formava para quê? Para ser um promotor de saúde, e eu acho que esse é o grande papel do dentista. E hoje eu vou mostrar como o ortodontista também é um promotor de saúde, certo? Então, para falar do que não é óbvio, a gente vai começar pelo óbvio, que é dando significado à palavra ortodontia. A palavra orto vem do grego, significa reto, direito, correto, E dontia, dentes. Então, dentes corretos, dentes alinhados, e obviamente, já vem aquela imagem de aparelho fixo, com quem a gente fala, eu sou ortodontista, todo mundo já pergunta, aparelho. Aluno, quando chega na pós-graduação, que técnica que usa, que bracket, esse bracket é melhor, mas tem muita coisa antes disso. O aparelho em si é só o detalhe. Você dominando todo o conjunto da obra, o aparelho o detalhe é o menor da história toda, certo? Então, a gente tem que começar pelo clássico, que é um trabalho do professor Engel, que classifica as maloclusões, do ponto de vista dentário. Ele se baseia em posicionamento de dentes. Então, a gente vai ter o classe 1, quando a cúspide está no sulco do molar inferior, do primeiro molar inferior. Vamos ter o classe 2, suas divisões e subdivisões, não vamos entrar em detalhes aqui, e o classe 3. Então, essa é a mais clássica, de todas, é a classificação de Engel, é a que todo mundo utiliza, até para quando a gente não deveria utilizá-la, Isso aqui é só uma brincadeira que a gente sempre mostra, mas aqui eu já vou começar a falar sobre isso. Então, Engel classifica dente. Então, para classificar por ele, a gente tem que estar vendo os dentes. Então, é muito comum a gente olhar para um caso desse aqui e falar, essa paciente é uma classe 2. Será? Eu não estou vendo os molares dessa paciente, o primeiro molar dessa paciente. Aliás, eu nem sei se ela tem molar. Ela pode ter sido tratada ortodonticamente e esse molar está em classe 1. Então, a gente olha para essa paciente e, a partir de agora, a gente vai ter que mudar essa nomenclatura. Assim como a gente olha para essa paciente e diz, essa paciente é uma classe 2. Provavelmente, se ela tiver todos os dentes, não tiver sido tratada, provavelmente ela é uma classe 2. Mas, para classificar por Engel, eu tenho que estar vendo molar e molar, primeiro molar superior, primeiro molar inferior e cúspide em sulco. E essa daqui é uma classe 3? Provavelmente sim, mas se não tiver nenhum dos molares, eu não posso classificar por Engel, certo? Então, isso vai mudar a partir de agora. Porque quando a gente olha as imagens que a gente acabou de visualizar aqui, a gente está falando sobre padrão facial. A pessoa pode ter um padrão facial
e pode ter uma classificação de Engel diferente do padrão facial que ela apresenta, né? Então, o padrão facial é um novo conceito, novo nem tanto assim, mas ainda novo, na classificação das más oclusões, considerando o padrão de crescimento como fator etiológico primário. E ele amplia a classificação das más oclusões para além da relação molar e de posição de dentes. Então, quando se classificava só pela classificação de Engel, os ortodontistas mais experientes começaram a perceber que ela não conseguia contemplar todos os tipos de má oclusão, né? E começaram a dizer daí o classe 2 esquelético, classe 3 esquelético, e tem alguns padrões que a gente vai ver aqui que é impossível de classificar por Engel, né? Então, o conceito, segundo o professor Leopoldino Capellosa, é a manutenção da configuração da face através do tempo. Opa, aí já começa a aparecer sobre o que eu quero falar com vocês. Do ortodontista que não olha apenas alinhamento e nivelamento de dentes. Do ortodontista que não olha só o modelinho de gesso que vem na pasta da documentação. É do ortodontista que olha para a face do paciente. Por muito tempo, por muitos anos, se tratou, né, esses pacientes realmente com análise de modelo, a gente ainda as utiliza, pelas análises cefalométricas, mas hoje a gente vai falar sobre análise facial subjetiva, porque hoje o que manda no tratamento é a face, é o rosto, é o perfil desse paciente, é o lábio, ângulo nasolabial, é um conjunto da face que vai indicar o caminho do nosso tratamento, e não o inverso, não são os dentes que vão indicar, certo? Então, aqui a gente está falando de face. Então, ela vai se manter através do tempo. Então, existem 5 padrões faciais. O padrão 1, 2, 3, e aí os outros 2 que a classificação de Engel não conseguia contemplar, não conseguia colocar dentro da sua própria classificação, que é o padrão face curta e o padrão face longa, que eles não são classificados através de posição dentária, né? E dentro de todos esses padrões, a gente pode encontrar qualquer tipo de classificação de Engel. Obviamente que é muito mais fácil no padrão 1 ter uma classe 1, no padrão 2 ter uma classe 2, mas tudo pode ser encontrado em todas elas, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui para a gente ver do que eu estou falando, né? Então, esse primeiro caso aqui é um paciente padrão 1, onde a gente vai ter equilíbrio dos terços, simetria, e principalmente 3 pontos que a gente utiliza em perfil mole, que é a glabela, o subnasal e o pogone mole, né? Então, a gente percebe que é quase que reto aqui esse perfil, né? Não chega a ser totalmente reto, mas isso aqui, então, a gente classifica como um padrão 1. Esse que eu falei, que eu fiz a pergunta, é uma classe 2, a gente chama de padrão 2, esta daqui é um padrão 3, e esse um padrão face curta e um padrão face longa. O padrão face curta, como é que a gente sabe que é um padrão face curta? Ele tem o terço médio inferior da face muito diminuído, principalmente quando ele oclui os dentes. Vai ter aquela mordida profunda, essa mordida pode ser tanto cruzada por anterior, quanto, né, por palatino. Mas, então, tem uma compressão labial quando ele oclui os dentes e essa medida diminui. E o padrão face longa vai ter o terço médio inferior da face muito aumentado, que é um dos piores prognósticos para tratamento pelo ortodontista, certo? Então, a partir de hoje, quando a gente olhar esse tipo de face aqui, a gente não vai mais dizer, essa paciente aqui é uma classe 2. Eu não estou olhando dentes, eu estou olhando face. Então, isso aqui é um padrão 2. Certo, gente? Beleza? Bom, gente, agora então a gente vai falar sobre tipologia facial, né? Então, a gente encontra 3 tipologias faciais, que é o mesofacial, o braquiofacial e o dólico facial, certo? Então, a gente vai ter classificação de Engel, a gente vai ter padrão facial e tipologia facial. Então, vamos lá. Então, nessas primeiras fotos, o que a gente encontra aqui? Essa paciente, que tem um crescimento horizontal acentuado,
musculatura muito forte, paciente difícil de tratar, que os dentes são mais difíceis de movimentar em qualquer tipo de movimentação, que é a tipologia braquifacial. Nessa outra foto, a gente encontra a tipologia dólico-facial, certo? E aqui, o mesofacial, que vai ter o equilíbrio entre os terços, entre musculatura, entre distâncias. Isso aqui, inclusive, é uma paciente minha, hoje estudante de odontologia, que me enviou essa foto de um aplicativo que faz essas medidas. Não é tão exato, mas a gente percebe que a dela aqui dá 50,2 contra 49,8. Então, vê que é uma paciente bem equilibrada entre todos os terços, né? E aqui é aquele momento que é importante você saber isso, porque é quando aquela mãe vai chegar com o filho para você e vai dizer, doutor, o tratamento do meu filho está demorando, já está há 2 anos em tratamento, e o meu vizinho demorou 1 ano. E aí você olha um e olha o outro. Um é braque, o outro é dólico. Então, esse é o momento de você conhecer tipologia facial e explicar, olha, esse paciente aqui, braquifacial, toda e qualquer movimentação aqui é mais difícil, o tratamento é mais demorado, certo? E tem uma outra série de tipos de tratamento de conduta que a gente aplica diferentemente para o braque e para o dólico. E aí o meso? O meso é o paciente que tudo que você fizer vai dar certo. E a tipologia facial está intimamente ligada ao formato das arcadas dentárias, né? Então, a gente vai ter uma arcada mais quadrada, maior, mais ampla num paciente que é braque, vai ter uma arcada mais estreita, palato profundo, atresia, geralmente num paciente dólico, e no paciente meso, aquela que tem também equilíbrio entre a superior e a inferior. E aqui já cabe um comentário que eu sempre faço para os meus alunos e para os colegas, né, que eu ainda sou daqueles que eu diagramo arco. Para quem não sabe, existem vários tipos de diagrama, existem arcos prontos que vêm em formatos PMG, que você transforma a boca de todos os seus pacientes num formato único. Então, tem o seu padrão ou o padrão daquela marca que você utiliza. E isso, além de não ser bom esteticamente para esse paciente, o pior é que você tira dente da base óssea. E, principalmente, aumenta a distância intercaninos. E quando você mexe em distância intercaninos, para menos ou para mais, com o passar do tempo, com o passar dos anos, comprovadamente, você vai ter recidiva. É aquele caso que volta para o seu consultório e aí você ainda fala, você não utilizou as contenções como eu falei que era para utilizar. E não foi. Foi você que não soube utilizar, infelizmente, um diagrama, você que não diagramou esses arcos, certo? Então, existem também na ortodontia uma série de fios, de sequência de fios, cada um adota uma, mas eu ainda continuo diagramando arcos, justamente por esse motivo, né? Então, como é que funciona uma sequência de atendimento na ortodontia para aqueles que pretendem ingressar nessa área que eu sou completamente apaixonado? Eu faço exclusivamente ortodontia no meu consultório há 15 anos, e de uns anos para cá também a odontologia do sono, né? Mas praticamente logo depois que eu me formei, eu já fui para a ortodontia e nela fiquei, né? Então, como é que funciona? Anamnese, né? Você já vai olhar para esse paciente chegando no seu consultório, já vai avaliar a postura, vai avaliar a respiração, fonação, deglutição desse paciente, né? E entregar uma anamnese para ele fazer, para ele preencher, ele ou o responsável, certo? Vai fazer um exame clínico. A gente vai ver o que a gente vai buscar nesse exame clínico, né? A gente não somente, como eu estou dizendo aqui, olha dentes, né? Dente também é o detalhe, que faz parte de um todo, né? Como eu sempre digo, obviamente que a gente divide didaticamente uma pessoa, um paciente, né? E cada vez mais a gente está tendo especialistas em determinadas áreas. Daqui a pouco vai ter o cara que, eu só sou especialista em canino superior, né? Então,
como eu já disse, é a promoção da saúde, né? A gente se colocar como um promotor de saúde, não, você não precisa saber fazer tudo, ninguém sabe fazer tudo, ninguém faz tudo bem, mas precisa ter conhecimento para saber indicar e saber o quanto isso está ligado com a área que você faz, que você domina, né? Então, fazer um exame clínico bem feito nesse paciente. Nesse exame clínico, detectar qualquer sinal que ele precise de uma intervenção ortopédica ou ortodôntica, vai depender da idade, a gente vai pedir uma documentação ortodôntica. Essa documentação ortodôntica vai vir com a análise cefalométrica de sua preferência, que demonstre para você esse paciente, né, ali matematicamente, e mais importante que isso até, são as análises faciais, né, com as fotos bem tiradas, a gente consegue avaliar bem esse paciente, linha de sorriso, arco do sorriso, padrão facial, tipologia, tudo isso a gente já vai fazer esse preenchimento, para ir dando já na cabeça uma sequência de tratamento, para que rumo eu vou levar esse tratamento, né? Feito isso, chegou a documentação, a gente vai fazer um plano de tratamento, geralmente com mais de uma opção para o paciente. Obviamente que a primeira opção, né, é a ideal, mas nem sempre o paciente vai aceitar. Algumas vezes a gente pode ter um plano B, alguns casos não tem como, certo? E aí o tratamento em si. Então, sobre o tratamento em si, tipo de bracket, se não é bracket, se é alinhador, se é ortodontia lingual, o que vai ser feito, a gente não vai falar, porque a gente não vai falar sobre o que é o óbvio, né? Então, o que a gente vai avaliar nesse paciente? Padrão e tipologia facial. Veja que isso aqui é muito importante, né? Dependendo do padrão, ele vai me mostrar se é um caminho ortodôntico, se é um caminho ortodôntico cirúrgico, ou se está em crescimento. Se é um paciente com um aparelho ortopédico, como eu sempre digo, a gente trata do paciente como um todo, de uma maneira integrada. A gente faz parte de uma equipe multidisciplinar. E cada vez mais, eu sempre trabalhei em equipe, eu nunca trabalhei sozinho. Se fosse para ter sido aquele dentista que ia ficar dentro do consultório sozinho, eu já teria desistido da profissão, que eu gosto de ver gente, eu gosto de falar, não só com aquele paciente, que até né, o cara está de boca aberta ali com o sugador, não consegue falar com você, mas justamente para ter essa troca, né? Então, a gente avalia esse paciente como um todo, porque vocês vão ver aqui durante a aula que a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar, composta por um médico, por uma fonoaudióloga, por um fisioterapeuta e outros colegas de profissão da própria odontologia, né? Então, dependendo do padrão e tipologia facial, a gente vai traçar um plano de tratamento. Assimetrias. Aí já começa aquele paciente, aquele ortodontista que não olha só para o dente. Tudo bem que tem assimetria de linha média desviada, mas aqui a gente está falando sobre assimetria de face, que muda completamente o seu tratamento. Qual é o tipo de maloclusão que ele apresenta, né? E como é que eu vou resolver? A primeira pergunta que a gente se faz é, tem crescimento ou não tem crescimento? Tem, vou por um caminho. Não tem crescimento, preciso de espaço ou tenho espaço sobrando? Tudo isso existe análises para ser feitas, né? Mas esse pensamento ortodôntico a gente tem que ir treinando, né? Tenho espaço ou tenho falta de espaço? Né? Se eu tenho falta de espaço, eu consigo expandir, eu consigo distalizar, eu consigo mesializar, eu tenho que extrair, eu tenho que mexer em osso, né? E a idade e o gênero, né? Se é feminino ou masculino, a gente sabe que o crescimento termina antes nas meninas do que nos meninos, né? E em relação à idade, a gente já vai avaliar o crescimento também, né? Sobre o crescimento, existem os estudos sobre o crescimento, que tem um estudo sobre maturação das vértebras cervicais, que a gente sabe se tem potencial de crescimento ainda ou não, e o famoso raio-x de mão e punho, né? Eu coloquei essa frase aqui, que essa foi uma campanha do CROSP, né, do CRO, há alguns anos, que dizia acertadamente que a saúde começa pela boca. E acho que muita gente pensava só naquela ideia de, vou ter a gengiva saudável, vou ter um periodonto saudável, dentes sem cáries, sem focos infecciosos, e eu já vou convidar vocês a pensar mais além,
Isso é o óbvio, né? Aquela boca saudável, que está ali toda correta, sem cárie, sem gengivite, sem periodontite, tudo andando bem. Mas eu vou convidar vocês para ir além desse pensamento, né? Então, isso aqui já convidava, né, já chamava a atenção do dentista para ele ser um promotor de saúde, né? E não só, não é aqui uma crítica, obviamente a gente tem licença para fazer tudo isso, para fazer estética, a gente deve fazer estética, isso faz bem para as pessoas, para a autoestima e tudo mais, mas eu vejo um pouco isso se perdendo, e agora com a pandemia eu vejo muita gente voltando os olhos de novo para a promoção de saúde, né? Então, como o ortodontista vai trabalhar como um promotor de saúde? As más oclusões deveriam ser reconhecidas como doenças. Por quê? Porque o comportamento dos pacientes sugere isso. Veja bem, os portadores de más oclusões não são normais para o aspecto crescimento. Em outras palavras, são doentes. A doença é o distúrbio de crescimento e os sinais são as alterações dentárias. Então, veja você, se a gente tratasse doença, o ortodontista tratasse uma doença, o status muda, né? O respeito muda. É o que a gente sempre tenta fazer, né? Aqui, elevar a profissão como um todo, né? Eu tenho orgulho da profissão que eu tenho. E eu sei do bem que eu faço ao paciente. E eu sei que a saúde dele melhora como um todo, não só pela estética, não estou falando de estética, estou falando de saúde, né? Então, o ortodontista trata uma doença, que é uma doença do crescimento. E aí você vê, uma pessoa tem problema, eu tenho uma perna menor do que a outra, vou ter um problema de coluna, então isso é uma doença, eu tenho que tratar, isso é sério. Eu tenho uma assimetria facial, eu tenho um côndilo menor que o outro, não, isso não tem problema algum. Como não? É isso que a gente tem que saber passar para o paciente. É isso, a importância disso, a gente vai ver aqui a relação da oclusão com a postura, né? Tá tudo interligado, né? Então a saúde realmente começa pela boca, né? Um grupo de indivíduos tratado ortodonticamente poderia ser pensado como portador de um tipo de síndrome da má oclusão. Em ortodontia, nós tendemos a pensar que os tratamentos são para sempre. Os pacientes pensam isso mais que a gente até, né? Mas em faces em crescimento anormal, tem pouca reverência esse pensamento. Bom, 2 pontos aqui. Os tratamentos não são para sempre, né? Mesmo aquele que o paciente é um mesofacial, não teve problema algum de crescimento, a gente sabe que com o envelhecimento a boca também envelhece, a gente perde o osso, diminui o perímetro da arcada e os dentes tendem a ter um apinhamento. Ponto. Mas aqui a gente está falando sobre outra coisa, do paciente doente, do paciente com crescimento anormal. Então, nesse paciente, por exemplo, um padrão 2, classe 2, que você vai compensar. Quanto maiores as compensações, mais tempo esse paciente tem que ficar de contenção, muitas vezes até pela vida toda, porque é uma doença que ele tem. Eu preciso de óculos para enxergar. Eu vou usar óculos quando? A vida toda. Senão eu não enxergo. Esse paciente tem um problema de crescimento. A gente compensou isso. Ele vai ter que usar o quê? Contenção, dependendo do tipo, né? Por isso que eu vou falar aqui sobre planos de tratamento, sobre soluções. Nem sempre o paciente aceita a solução que a gente dá, o primeiro plano de tratamento, e a gente parte com algumas compensações, certo? Então, para esse paciente, quanto mais compensado, mais problemas futuros a gente causa para esse paciente. Um ortodontista ainda aqui, como promotor de saúde. Respiração, né? Tudo a ver com a gente, tudo a ver com a boca. A gente está num consultório, tá aqui o meu consultório, a gente tem ali atrás um refletor gigante, forte, de LED. Então, não custa você pegar esse paciente, levantar o nariz e olhar para dentro desse nariz, ver se tem alguma obstrução. Não querendo ser otorrino, nada disso, né? A gente olhar essa panorâmica e já conseguir observar ali um desvio de septo, encaminhar para um colega, de novo, a equipe multidisciplinar, né? Daí a gente vai avaliar esse paciente. Por isso que eu falei que a anamnese, o exame clínico começa quando esse paciente chega no consultório. E a gente já avalia a postura dessa pessoa. Como a gente está vendo aqui, o respirador nasal tem uma postura e o bucal tem outra.
né? E se a respiração é nasal ou é bucal? Esse paciente é criança ou é adulto? Aquela pergunta clássica, doutor, quando é que eu devo levar o meu filho para ser avaliado? O mais cedo possível, né? Ter uma odontopediatra parceira, um odontopediatra parceiro para trabalhar, essa criança tem que estar desde que nasceu dentro do consultório. Por quê? Já para avaliar tudo isso. A gente sabe que uma criança que respira pela boca, ela vai ter uma série de problemas, entre elas a síndrome do respirador bucal, que a gente vai encontrar tudo que está nessa figura aqui, né? O paciente que vai ter problema de postura, vai estar com a boca aberta, a língua, ao invés de estar no palato, esse palato desenvolvendo no sentido transversal, essa língua, se tiver no palato, ele não respira. Essa língua está apoiada nos dentes inferiores, a boca está aberta, a cabeça está para frente. O ar entra com a pressão de baixo para cima, palato ogival, atresia maxilar, ressecamento labial, ressecamento de garganta, inflamações consecutivas, tanto de amígdalas como de gengiva, e aí vai desenvolver, e a face vai virando sindrômica, né? Pouca projeção do osso zigomático, a gente observa mais a parte branca abaixo dos olhos. Então, de bater o olho, a gente sabe que é um respirador bucal. E o que a gente pode fazer nesse respirador bucal? Né? Vejam, aqui é um respirador bucal para piorar associado a um hábito deletério, que é sucção de polegar, chupar dedo. Né? Então, temos duas coisas ao mesmo tempo aqui. Mas era uma criança. E já estava desenvolvendo, percebam aqui, ó, a tipologia facial dessa menina, né? Então, mastigação é boa? É eficiente? Não. Deglutição? Também não. A fala? Também não. Uma criança completamente comprometida. E você respira mal, você vive mal. A gente vive de oxigênio, né? Oxigênio é o que dá o gás, né? Então, essa menina não respira bem. Então, ela não vive bem. Então, o que a gente faz nesse caso? E percebam aqui que além, né, desse palato atrésico, da mordida aberta, assimétrica, o que dificulta mais ainda, ela tem os dentes inferiores muito lingualizados, já tentando aí a natureza compensar isso. Então, quando você pensar futuramente em montar um aparelho fixo, esse dente vai verticalizar. E no que ele verticaliza, essa mordida cruza mais ainda. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Disjunção. A disjunção, eu posso chamar aqui de uma espécie de, entre aspas, vacina para um paciente apneico no futuro. A gente vai falar um pouquinho, mais no final da aula, sobre a apneia, né, como é que ela está relacionada também com a gente ortodontista. Então, uma disjunção nessa menina muda completamente a vida, por isso levar o quanto antes. Nem sempre esses casos vão ficar 100%, mas vão ficar o 100% do que deu para fazer sem uma cirurgia ortognática. Então, essa daqui, após alguns anos de tratamento, né, vejam que a face, aqui tem um selamento labial forçado, o formato da face não mudou, mas vejam isso aqui, ó, uma menina que saiu de uma mordida aberta, mordida cruzada, para isso aqui, tem uma qualidade de vida muito boa, uma paciente que saiu muito satisfeita, não só ela, mas a mãe também, né? Então, a gente muda a vida da pessoa, não só pela estética, para sair bonitinha na foto, mas para ela comer bem, para ela dormir bem, porque muito se fala sobre qualidade de vida, e muito se fala, você tem que comer bem e fazer exercício físico, e ninguém fala do sono. A gente vai ver que o sono é tão importante quanto os outros dois itens, é uma tríade que tem que estar em equilíbrio. Então, uma criança com aquele padrão respiratório, com aquele padrão mastigatório, com certeza não ia ser uma criança saudável no futuro. Então, uma atresia maxilar, quando a gente pega aquela primeira pergunta que a gente faz, tem crescimento ou não tem crescimento? Tem crescimento? Ufa! A gente tem tempo para trabalhar, né? Então, uma atresia maxilar e uma mordida cruzada anterior. Temos aí um paciente classe 3, eu não coloquei foto do rosto dele, mas é um paciente padrão 3 também. Mas, como o pai trouxe na época de troca dos dentes, que foi feito nesse paciente foi uma disjunção, né, com um Hyrax, com um gancho para máscara facial, e a gente usou um aparelho ortopédico, a famosa máscara facial,
que a gente utiliza somente durante a noite. A gente vai ver que o crescimento se dá durante a noite. O GH é secretado enquanto a gente dorme, certo? Então, um paciente desse que a gente consegue mudar a vida dessa pessoa, certo? Isso é promover saúde. Então, é aquele paciente que a gente olha, não apenas em alinhamento dentário, nivelamento. Ah, vamos colocar aqui, chega, coloca o aparelho fixo e sai passando fio, não sabe nem o que vai fazer. Não, gente, calma, é avaliar, né? A gente vai dar qualidade de vida para esse paciente, certo? Então, eu coloquei esse dado aqui porque me chama a atenção, né? Porque a gente convive com muito dentista, com muitos colegas ortodontistas, e muitos deles já me disseram que em anos de profissão nunca indicaram uma cirurgia ortognática. Aí eu penso, ou eu estou fazendo alguma coisa errada, que eu não consigo resolver esses casos, ou eles é que estão falhando em algum momento. Aí foi quando eu me deparei com esse trabalho de 2012, que diz que aproximadamente 20% é muita gente, 20%, né? Dos pacientes que procuram por tratamento ortodôntico, são casos ortodônticos cirúrgicos. E se o caso é ortodôntico cirúrgico, a primeira opção, o primeiro plano de tratamento é preparo ortodôntico cirúrgico para cirurgia ortognática. Esse é o primeiro plano de tratamento. A cirurgia ortognática é a primeira escolha e não a última, após tentativas de tratamento por anos e anos fracassadas. É muito comum a gente pegar aquele paciente, eu já tive um paciente de 10 anos de tratamento ortodôntico, e o caso era cirúrgico, mas aquele cirúrgico, quando entrou na clínica, desde a recepção, todos os dentistas olhando já sabiam que eram cirúrgicos. Então, se o caso é cirúrgico, não tente compensar, que não vai dar certo, esse paciente vai perder tempo, vai perder saúde, vai perder dinheiro, certo? Então, e agora, com esse estudo que foi feito, mostrou, né, que 20% desses pacientes não vêm do buco-maxilo para o ortodontista, entram pela porta do nosso consultório. E as queixas são mais no gênero feminino do que no gênero masculino, na proporção de 2:1. As mulheres, comprovadamente, são mais conscientes da sua deformidade facial e relatam um prejuízo social maior em relação aos homens. Né? Não vou entrar no mérito da questão aqui do famoso machismo que a gente fala tanto, mas é um dado que comprova também, né, que isso existe. O homem pode ser mais feio, não tem problema, né? A mulher se sente mais prejudicada e o próprio homem, né? Aquela história, o cara pode ser feio, pode ser barrigudinho, mas a mulher não. Então aqui comprova, ó, além delas terem mais consciências disso, elas relatam maior prejuízo social, né? Então, geralmente, esses casos de ortognática, a maioria é mulher. Isso a gente vê nesse quadro aqui, né? Aqui se dividiu entre gênero feminino e masculino. Então, vocês podem ver aqui, ó, no lilás aqui, a queixa acima de 50, que é o número de pacientes, dizendo que é estética. Depois, em segundo lugar, seguido pela dor orofacial e depois, dificuldade mastigatória. Olha em relação aos homens aqui, ó o lilás aqui dos homens na estética, depois aqui dor e aqui dificuldade mastigatória. Então, vejam bem que as mulheres é praticamente o dobro mesmo, né? 2:1 em relação aos homens. E aqui, nesse outro quadro, é mostrando, né, quais as deformidades dentofaciais que incomodam mais. E o que a gente encontra aqui, mandíbula maior que maxila. Padrão 3, classe 3. O paciente padrão 3, classe 3 é aquele mais fácil de você convencer a uma cirurgia ortognática, porque ele mesmo já relata uma dificuldade tanto mastigatória quanto de fala e principalmente estética. Né? Daqui já maxila maior que mandíbula, né? Onde a gente vai ter o padrão 2, o classe 2. Esse nem sempre, porque muitas vezes na foto de frente ele sai bem, você não percebe que ele é um padrão 2. Tem um estudo que mostra que 85% desses pacientes padrão 2, quando a foto foi feita de frente, eles pareciam padrão 1. No que fez essa foto de perfil, dava para observar que ele era um padrão 2, caía para 50%. Né? Então, aquele paciente que evita aquela foto de perfil.
e é mais difícil de convencer para uma ortognática. Devo contar mais para frente como eu comecei a convencer esses pacientes padrão 2, classe 2, a fazerem cirurgia ortognática, né? E o padrão facial, ele é imutável? Dá para mudar? Como é que isso é feito? Esse aqui, o padrão 3, a gente consegue mudar? Como muda isso aqui? Essa paciente chega para você, doutor, quero pôr aparelho. E aí? Dá. Como? Cirurgia ortognática. Foi feito um preparo ortodôntico, onde a gente avisa o paciente que normalmente ele já tem esses dentes muito compensados, a gente vai descompensar todos esses dentes, é uma sequência, né, longa para o preparo ortodôntico cirúrgico, descompensar, então isso piora a maloclusão, isso deve ser avisado ao paciente, e vai piorar para depois melhorar, porque a gente vai dar a chance ao bucomaxilo dele conseguir fazer o movimento que ele necessita, né? Então, uma paciente padrão 3 se transformou aqui numa paciente padrão 1. Então, vamos ver ela também agora aqui, ó, e antes, né, da cirurgia, aqui preparada, já com o arco retangular, com os fios, os ganchos soldados, e aqui foi a primeira vez que eu a vi depois da cirurgia, paciente que ficou extremamente feliz com o resultado. Não há dúvida, né, que melhora não só a parte estética, mas como todas as outras, né, da mastigação da fala ao sono. Né? Então, essa é a maneira que a gente tem. E essa aqui, que é o padrão 2, também mudou para um padrão 1. Como? Avanço bimaxilar. Esse era um caso meu que estava praticamente pronto, e aí eu sempre, né, o primeiro plano de tratamento foi cirurgia ortognática, a paciente não queria, não se incomodava muito com a estética, e eu pedi uma polissonografia. E na polissonografia dela mostrou que ela tinha síndrome de apneia obstrutiva do sono. Quando a gente vê um paciente desse, você pode desconfiar, principalmente quando ele é birretruso, né, pode ser um padrão 2, ou um paciente pode ser até um padrão 1, mas birretruso, não é um exame padrão ouro para isso, mas na documentação ortodôntica vem ali a teleradiografia. Inclusive, na análise de máquina Mara, a gente mede a naso e a orofaringe desse paciente. Tudo bem que esse paciente está acordado, em pé, né, e a gente só está vendo essa oro e essa nasofaringe lateralmente, né, se for ver volumetricamente, ela pode ser diferente. Mas isso já é um indicativo que esse paciente dorme mal e respira mal. E aí tem outros detalhes que a gente avalia também, né, mas foi dessa maneira que eu consegui convencê-la a fazer a cirurgia ortognática, e obviamente que ela adorou o resultado, né, e ficou com uma estética, apesar de ser jovem, ficou parecendo mais jovem ainda. Então, o tratamento ortodôntico cirúrgico visa corrigir a desarmonia facial e não somente a oclusão. Por que eu coloquei aqui? De novo, ó, o ortodontista não alinha e nivela dente somente, né? Vamos parar com esse pensamento que eu sou um colador de bracket e alinhador de dente. A gente avalia a face. 20% desses pacientes entram pela nossa porta, né? Então, a desarmonia facial, quem que observou isso aqui? A gente, o ortodontista. E a gente que vai, de uma maneira científica, explicar isso para o paciente, dizer os prós e os contras de uma cirurgia, né? Mas quando é indicada a cirurgia ortognática, os prós são muito maiores do que os contras, certo? E a qualidade de vida, obviamente, né, melhora nesses pacientes, também comprovada por todos esses estudos aqui. Ele eleva a autoestima, melhora aspectos sociais, psicológicos, funcionais, estéticos, fonéticos e, de novo, ó, respiratórios. A gente precisa respirar bem para viver bem, certo? Então, a gente olha o padrão respiratório desses pacientes. Comecem a observar isso nos pacientes de vocês a partir de agora também. Como a gente falou de respiração, a ortodontia também é muito ligada com a síndrome da apneia obstrutiva do sono. O que é a apneia obstrutiva do sono? Ela é caracterizada pela obstrução recorrente do espaço aéreo superior durante o sono pelo colapso das paredes da faringe. Então, está ali respirando, está deitado, dormindo, tem
vários estágios do sono, dependendo da posição que esse paciente está, isso também piora, mas a gente sabe que no sono REM, a gente tem atonia muscular, essa musculatura toda relaxa e muitas vezes aí piora ainda mais quando a pessoa tem apneia. Se aquele paciente você já observou numa teleradiografia, que ele tem uma naso, uma orofaringe estreita, quando ele está dormindo, deitado, relaxado, isso fecha, colaba. Parou de respirar. Então, a apneia é uma parada respiratória. Então, como se caracteriza uma apneia? É uma obstrução total ou de pelo menos 90% do fluxo aéreo por mais de 10 segundos. Isso mesmo, 10 segundos que parou de respirar. E quando volta, tem aquela respiração ressuscitatória, né, que assusta quem está ao lado. Se alguém aí já viu, sabe do que eu estou dizendo. Se não é fácil, só jogar no YouTube, tem vídeo sobre isso também, né? De novo, ó, Google, só dá o Google, vai aparecer ali o óbvio, né? Então, você vê aquela pessoa parando e voltando. Mas o que isso tem a ver comigo, o ortodontista? Né? Claro que tem a ver. Esse paciente está dentro do seu consultório. Se você tem paciente dentro do seu consultório, você também tem paciente para odontologia do sono, que é uma área interessantíssima também, né? E veja os números aqui. Afeta 30% da população mundial. A gente até costuma dizer, né? 1 a cada 3. Então, se você não tem, ou seu vizinho da esquerda ou da direita tem, né? Quando a gente está dando a sala, numa sala de aula, né? E isso aqui que é assustador, ó, esses números são assustadores. 85% não são diagnosticados. E dos 15% que sobraram, nem todos esses se tratam. E a apneia, como a gente vai ver que era uma doença potencialmente fatal. Ela leva à morte. No Brasil, são 49 milhões de pacientes apneicos. É muita gente. E esse paciente está na nossa cadeira. Aqui, na cidade de São Paulo, de onde eu estou falando, foi feito pelo professor Tufik, na Unifesp, em 2010, um estudo que mostrou que praticamente 25%, 24,8% dos homens têm apneia do sono e 9,6% das mulheres têm apneia do sono. É muita gente. Né? Aqui diz do IAH, não vou entrar em detalhes disso, vocês vão ter uma aula do professor Walter Silva, que é o grande mestre do sono aqui no Brasil, mas só para saber, de 5 a 15 episódios por hora, né? IAH quer dizer índice de apneia e hipopneia. De 5 a 15 é considerada leve, 5 episódios por hora, de 15 episódios, de 15 apneia a 30 por hora é moderada e acima de 30 severa. Então, esse estudo nem levou em conta os que tem de 5 a 15, levou de 15 para cima. Se for levar de 5 a 15, é muito mais gente ainda com apneia na cidade de São Paulo. Né? E quais são as consequências disso? Tem muita coisa que a gente consegue observar na sala de espera do consultório. Aquele paciente que dorme, aquele paciente que vem fazer uma endo e dorme na cadeira. Fala, não é possível o cara dormir fazendo uma endo. Por quê? Como a gente tem, né, as paradas respiratórias, a gente tem a fragmentação do sono, a gente tem uma arquitetura do sono, onde a gente faz um exame de polissonografia, que mostra todos esses estágios, e isso, quando tem essas pausas respiratórias, quebra essa arquitetura, e cada estágio do sono tem determinados hormônios que são ali liberados, e esse paciente nunca consegue completar os ciclos. Então, isso, né, vai ter aqui o ronco, que muita gente faz piada, né, vira piada, mas o ronco ele não incomoda só o parceiro ou as pessoas que estão perto, o ronco também faz mal à saúde. Nem sempre o ronco vem acompanhado da apneia, mas o ronco é um indicador da apneia, né? Então, esse paciente vai ter fadiga muscular, sonolência excessiva diurna, perda de memória, de concentração, obesidade, diabetes mellitus, problemas respiratórios, problemas do sono, hipertensão, problemas cardíacos, uma série de problemas. Esse paciente está onde? Está aqui, ó, está no consultório. É aquela menina que eu fiz a disjunção, que se não tratar na época correta, vai cair nisso aqui, vai virar um paciente apneico. Então, por isso eu entrei nesse assunto. De novo, é o promotor da saúde, não é só o alinhador de dente, o vendedor de alinhador. Não que eu não trabalho com isso, trabalho com todos os tipos de aparelho, não estou dizendo isso, mas eu não me coloco como o vendedor de brackets, como o vendedor de alinhador.
Não, a gente vai avaliar a saúde, a gente é promotor de saúde. Beleza, galera? Então, um dos tratamentos que a gente indica, são vários, né? Tem desde terapia fonoaudiológica, posicional, a tratamentos com aparelho intraoral, CPAP, e um dos que a gente indica, né, que é o do que eu vou falar aqui, é o avanço maxilomandibular, que vocês viram naquela menina. Porque quando você faz esse avanço, tanto no padrão 1, que é birretruso, ou no padrão 2, você faz o avanço bimaxilar, a gente promove, né, o avanço, vai trazer toda a musculatura junto, e isso libera a via aérea. Então, a gente diz que é a cura da apneia, né, entre aspas aí, porque a gente vai liberar a passagem de ar. E foi assim que eu entrei na odontologia do sono, porque eu fazia muito preparo ortocirúrgico, sempre entrei em cirurgias ortognáticas, né, dos meus pacientes, e comecei a ver logo em seguida, no dia seguinte, ele no hospital ainda, todo inchado, falando, doutor, obrigado, eu respirei, eu dormi a noite inteira pela primeira vez na minha vida. E não era por causa do remédio, é porque ele estava respirando, né? E esses benefícios, né, são comprovados por tomografia volumétrica, teleradiografia e polissonografia noturna. Então, não sou eu que estou falando. A gente vê isso aqui na prática. Então, aqui a gente tem uma tele, aqui a gente tem, né, as vias aéreas, que a gente consegue observar, em McNamara vem a medida disso para a gente, e aqui feito o avanço. Pode ver, ó, tem placa e parafuso aqui na maxila, aqui na mandíbula, onde foi feito o avanço, e fez também o avanço do mento. Quando o avanço mento também repercute no tecido mole, liberando a passagem de ar. Beleza? Essa aqui é uma tomografia volumétrica, que a gente vê aqui, né? Quem respira melhor, esse ou esse? É a mesma pessoa. Obviamente que tudo que está em preto aqui é o que respira melhor, né? E aqui, não vou entrar em detalhes, mas é uma polissonografia desse mesmo paciente, mostrando aqui, ó, só vou mostrar aqui para vocês o IAH, que é o índice de apneia e hipopneia, antes da cirurgia, que ele tinha 32 episódios por hora, e agora, depois da cirurgia, ele caiu para um grau leve, que é de 6,7, e ele, de uma escala de Epworth, que é uma escala subjetiva, que era uma nota 8, ele deu nota 3, ele vive bem, né? Oclusão e postura, aquilo que eu falei, síndrome do respirador bucal, o paciente que é um padrão 3, que é um padrão 2, aquele paciente que tem um contato prematuro, ou aquele paciente que tem ausência de dente, isso afeta a postura? Sim, a gente é uma coisa só, a gente tem que estar alinhado, a gente tem que estar alinhado na vertical, certo? Com tudo, inclusive com o divino, né? Tudo está na vertical. Então, a nossa oclusão também é a nossa postura também. Então, se eu tenho uma assimetria facial, de novo, olha aí a análise facial. Se eu tenho uma assimetria facial, se eu tenho uma mordida cruzada, se eu tenho uma mordida profunda, isso vai afetar a minha postura. E afetando a postura, a gente tende sempre ao equilíbrio. Aqui é aquela hora da parceria com o fisioterapeuta, né? Existe até a posturologia, né? Posto-ortodontia. Então, a gente faz essa ligação, tem que trabalhar em conjunto. Eu recebo muita indicação de fisioterapeuta, não só por bruxismo, por dores na TM, não só por isso, mas para tratar ortodonticamente, porque tem muito fisioterapeuta que avalia a oclusão, inclusive com carbono, igual a gente faz no consultório, para ver contato prematuro, para fazer ajuste oclusal, porque a gente vai ter todos esses desalinhamentos aqui. Isso repercute em tudo, desde o pé, ao quadril, aos ombros, a linha de visão, a tudo. A gente sempre vai tender, né, a linha de visão sempre vai estar correta. Então, a gente vai compensar esse movimento, certo? Aí, aquele cara que passa a vida toda tratando um problema na coluna, tratando um problema no joelho, e a origem estava na boca. Vejam que coisa, parece, né? Nossa, mas que exagero. Não, não é. A gente é uma coisa só. Então, veja a importância de conhecer e indicar esse paciente. Obviamente, a gente não vai tratar a postura dele, né? A gente vai fazer o que cabe a gente, e indicar esse paciente para um fisioterapeuta, certo? E aqui, alguns estudos também que mostram, né, relacionando aqui o classe 1, o classe 2 e suas duas divisões, e tem as subdivisões, e o classe 3. Vejam como tem uma tendência, né, do paciente que é o classe 1 está bem posicionado, o paciente que é o classe 2 está com essa cabeça mais para frente, e o que é o classe 3 está mais inclinado para trás.
Aqui, de novo, ó, aqui está até meio exagerado o desenho, mas é até legal que dá para a gente gravar. Então, vejo que isso influencia. Então, eu sei que eu estou batendo nessa tecla de não falar só o óbvio, mas, para mim, né, quando eu converso com todo mundo, com ortodontista, se fala sobre aparelho, sobre bracket, sobre angulação de bracket, sobre fio. Óbvio, isso é importante, você vai ter uma técnica que você conhece, que você confia, que você domina, pode ser a técnica que for, desde que você domine, né? Pode ser o tipo de aparelho que for, pode ser com bracket por vestibular, por lingual, pode ser com alinhador, com aparelho ortopédico, como eu já falei, da maneira que for. Mas a gente tem que deixar só de falar sobre isso e olhar esse paciente como um todo, porque a gente é um todo. De novo, né, a gente está deixando muito de ser generalista e olhando só para aquele pequeno ponto em relação a tudo, né? A gente olha só para aquele ponto que interessa. Quando a gente, o que interessa é tudo. E aquele é o ponto que a gente sabe mexer, né? Então, a partir de agora, comecem a olhar esses pacientes por inteiro. Como eu falei, temos muitos tipos de aparelhos. Eu não vou entrar em detalhes aqui dos tipos de aparelhos, né? Porque o meu tema justamente é falar sobre o que não é óbvio, né? Então, expansores, disjuntores, ortopédicos, aparelho fixo convencional, que todos vocês conhecem, fixo autoligável, ortodontia lingual, MARP, alinhadores, depois a gente vai ver um pouco de mini implante. Então, tudo isso é importante, né? Tudo isso é importante, e não caio naquela ideia de que do bracket inteligente, do fio inteligente. Quem tem que ser inteligente é você, de saber utilizar. E também não caio naquela ideia radical também, quando sai um produto novo, achar que aquele produto elimina todo o resto. Não, sempre vai existir tudo, né? Hoje em dia a gente está apurando mais as coisas, né? Os planejamentos virtuais, ao invés de moldar, a gente está escaneando, as coisas estão melhorando, mas o diagnóstico sempre vai ser o diagnóstico. A maneira como você vai tratar pode ser diferente da minha, mas aquele paciente que é um padrão 2, classe 2, ele tem que ser padrão 2 para mim e para você. Isso não muda, o diagnóstico não muda, né? Isso não, o que vai mudar, a resposta biológica dos dentes, da movimentação dentária também não muda, é a mesma. Não importa como é que você está fazendo, né? Então, a biomecânica não vai mudar a maneira de você fazer, de você tratar, o tipo de intervenção que você vai fazer. Mas, se é um paciente para disjuntar, ele é um paciente para disjuntar. Se é uma ortognática, é uma ortognática. Não tem aparelho que vai fazer milagre. Beleza? Então, aqui uma série aqui de exemplos de aparelhos, né? Os brackets, os autoligados, vários tipos, passivo, ativo, interativo, os edgewise, onde eu lá comecei com todas as dobras que eu faço ainda hoje, muito, sempre finalizo meus casos com dobra, os brackets estéticos autoligados, o famoso aqui, hoje em dia a molecada não tem mais medo disso, mas na minha época colocava em todo mundo, né? O famoso AIB, o arco extrabucal. Hoje em dia não mais, a gente usa para um caso específico, só utiliza durante a noite, como eu já falei, o crescimento se dá durante a noite. Né? Aqui temos os expansores, os disjuntores, barra palatina, máscara facial, né? Então a gente tem muita coisa aqui, MARP, alinhador em office, que é aquele que a gente mesmo faz, impressora 3D, tem uma ali no fundo, inclusive, alinhador sendo utilizado aqui com mini implante. Então, maneira de tratar tem um monte, mas o que eu estou chamando a atenção aqui, de novo, né? Aqui vocês vão ver um planejamento virtual para alinhador, como ele é feito, um alinhador em office, mas isso aqui sempre vai precisar da mão do ortodontista. Se engana aquela pessoa que pensa, agora eu vou fazer todos os meus casos de alinhadores, porque alguém vai planejar para mim, já vai mandar todos os alinhadores prontos, e eu só vou trocar a placa. Ou vou dar essa placa para o paciente trocar em casa. Nunca. Mesmo o alinhador, ele precisa da mão e do conhecimento do ortodontista. Né? Sobre a ancoragem, o que é bacana de se falar, a ancoragem veio também para mudar, né, a ortodontia. Isso sim, para mim, foi uma grande revolução na ortodontia. A gente consegue fazer hoje movimentos que a gente não fazia anos atrás, né? E isso com muita eficiência. Isso facilitou demais a nossa vida. Já quando surgiram aqui os mini implantes interradiculares,
são aqueles que estão entre as raízes. A gente começou a fazer, por exemplo, mecânica de classe 2, mecânica de classe 3, a gente fazia em 2 etapas. E depois já uma nova revolução dentro do mini implante, que foram os extraveolares, o infrazigomático e o buccal shelf, que a gente consegue fazer essas mecânicas de uma vez só, em uma etapa só, o que diminuiu mais o tempo de tratamento ainda. De novo, é saber avaliar. Esse caso aqui é ortognática ou eu consigo fazer uma mecânica de classe 2 ou 3? Né? De novo, fácil, que vai mandar no tratamento, que vai indicar, vai dar o caminho no tratamento é a face, e não os dentes. Né? Esse aqui são os interradiculares, eles vão estar entre as raízes aqui, ó. A gente utiliza para diversas finalidades. Aqui, nesse caso, para intrusão, é um movimento que a gente não conseguia fazer antigamente. Ou esse dente aqui era feito canal, cortada a coroa, ou se extraía esse dente, né, e colocava aí uma prótese, e hoje em dia a gente consegue intruir. Então, é muito bacana isso daí, simples de trabalhar. E aqui os interradiculares ainda, aqui mostrando um caso, né, ó, perdeu aqui o molar inferior, esse dente destruiu, provavelmente ia perder esse dente depois. Aí foi feito aqui, são 2 mini implantes, eu faço com 2 mini implantes para fazer a intrusão, e o dente intruído. Isso aqui foram 8 meses de tratamento. Então, isso eu acho bacaníssimo. Isso aqui é qualidade de vida, de novo, do paciente. Agora falando de dente, né, vai colocar um dente que está embaixo. É aquilo que eu tinha falado, até da postura. A postura da pessoa muda, a mastigação muda, a TM muda, côndilo, desgaste de côndilo, né? Então, promovendo saúde. E depois, aqui, os extraalveolares, aqui está o infrazigomático, que ele é um parafuso maior, que ele vai colocado, né? Ele fica nessa posição, ele não fica, ele fica quase que, não fica paralelo, mas quase paralelo às raízes, ele não entra mais entre as raízes, simples também de ser instalado e de ser removido, de baixo custo e muito eficiente. A gente usa na maxila e utiliza também na mandíbula. Estamos aqui com o buccal shelf, certo? E aqui, para finalizar, falando para mim, que é um grande orgulho ser um dentista do bem. Para mim, é exatamente essa figura. Quando eu encontrei essa figura aqui, eu vi todos os dentistas do bem aqui representados. Por isso que eu coloquei. E certa vez eu vi o Fábio Bibancos, né, que é o criador daqui da ONG, por isso que a gente está aqui hoje, né, falando, dando essa aula, falando sobre que ser um dentista do bem é uma norma de conduta. E realmente foi ali que eu me identifiquei, falei, exatamente, falei, é isso, que eu me senti incluído dentro disso, né? Então, foi um prazer, uma honra poder falar com vocês aqui sobre ortodontia. Tentei ser o mais breve possível, que o assunto é extenso, mas a minha ideia era justamente trazer isso. De novo, eu acho que essa pandemia trouxe para a gente um papel da gente promover a saúde, e eu quis mostrar como o ortodontista pode promover a saúde, não daquela maneira só falando do dente alinhado e nivelado, que a pessoa não vai ter mais cárie e problema periodontal, mas falando de respiração, de postura, de sono, né, de cirurgia ortognática, de qualidade de vida, né, para essas pessoas, que é o que a gente faz. Eu acho que o nosso papel como dentista é devolver qualidade de vida, né, para essa pessoa. E o dentista do bem, então, faz isso, né, de maneira gratuita, vamos dizer assim, para retribuir tudo que a gente sempre teve aí de bônus que a vida nos deu, certo? Então, muito obrigado a Colgate, muito obrigado à turma do bem, e foi um prazer estar aqui com vocês, beleza? Agora eu vou responder umas perguntas, um questionário sobre a turma do bem. Foi um prazer. De 0 a 10, que nota você daria para a atitude do brasileiro em relação à solidariedade, a sua predisposição de ajudar o próximo? 10. Eu acho que o povo brasileiro é solidário, de uma forma geral. O nosso mal não é o povo, né? São nossos governantes. Você já participou de alguma ação individual ou em grupo de ajuda ao próximo? Se sim, pode escrever essa sua experiência. Já participei de várias, inclusive uma que foi muito marcante,
que foi na minha universidade. Eu estudei na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, que tinha um trabalho que se chamava NAPRA, Núcleo de Apoio à População Ribeirinha do Amazonas, onde a gente passava o mês de julho todo, ainda como estudante, alunos de medicina, odonto, farmácia. Eram vários dias de viagem, mais 12 horas de barco de Porto Velho até as populações ribeirinhas, e passava o mês todo atendendo esse pessoal, e foi uma experiência incrível, e foi uma das melhores viagens da minha vida. Quais as emoções e sentimentos que a participação em alguma ação de ajuda ao próximo despertou em você? Foi o sentimento de agradecimento. Ajudar o próximo, eu vejo o quanto eu sou privilegiado nessa vida. Então, eu tenho mais aqui retribuir. Você tem uma história para contar de como uma ação que você fez para ajudar alguém influenciou a sua vida ou seu jeito de ver as coisas? Sim, essas da Amazônia, para mim, foram histórias que, desde então, eu sempre continuei fazendo isso de maneira a ajudar algum tipo de paciente, algum tipo de tratamento, algo que eu pudesse fazer por eles, até conhecer a Turma do Bem, que faz isso de maneira ímpar. Na sua opinião, o que motiva ou desmotiva as pessoas a serem solidárias, a ajudarem o próximo? Eu acho que quem não é solidário é aquela pessoa que já tem preguiça de tudo, assim. Eu acho que você tem que se doar um pouco, né? Você vai doar principalmente o seu tempo, nem que seja solidário para ouvir alguém de qualquer maneira, assim, e ser caridoso com essa pessoa, né? Pelo menos seja ouvindo. Eu acho que é a procrastinação, a preguiça. Você já foi ajudado? Já, sempre. Eu acho que a gente vive numa roda do bem, né? Aqui já vem a próxima pergunta, que é como você se sentiu ao ser ajudado. Você já se sentiu feliz por ter sido ajudado? Sempre. Eu acho que eu vivo numa roda do bem gigante, assim. Você faz o bem volta, você faz o bem, você ajuda, é ajudado o tempo todo. Eu sou ajudado o tempo inteiro, eu sou muito grato a todas as pessoas que passaram pela minha vida me ajudando. Obrigado. Feliz para ajudar. Eu sou feliz para ajudar, feliz por estar aqui. Como eu disse, eu me identifiquei com isso de ser uma norma de conduta, ser um dentista do bem, e em deixar o mundo melhor, principalmente depois que eu me tornei pai, e em deixar o mundo melhor, e para minha filha olhar, até me emociono falando isso, e saber que eu passei aqui tentando deixar o mundo melhor para ela, né? E mais uma vez, muito obrigado. Eu sou muito privilegiado num país igual ao nosso, muitos privilégios, né, que geram até polêmica, assim, mas num país machista, racista, homofóbico, eu tenho o privilégio de poder ter estudado e hoje poder retribuir isso ajudando as pessoas. Muito obrigado.